E aí, pessoal do Naradeva, tudo bem com vocês aqui do Instagram? Como que vocês estão? Boa tarde. Tô chegando já aqui para nossa live de terça-feira e aguardando o pessoal ir subindo devagarinho. De repente você está assistindo essa gravação depois, então você vai falar, Eric, o que você está falando? É porque foi gravado ao vivo aqui mesmo no nosso Instagram do Naradeva e eu sempre dou alguns minutinhos esperando vocês chegarem para eu chamar o convidado ou a convidada do dia. E vai depender. Hoje é um convidado, é o Fábio, que daqui um pouquinho já está online, eu já vou chamar ele. Enquanto isso, eu vou aqui dando a boa tarde para vocês. Boa tarde para quem está chegando aí. Vamos falando da onde vocês são, da onde vocês estão falando. O Fábio já está aqui, já dei uma cenada para ele, já chamo ele em alguns minutinhos. Alguns segundos, na verdade, aqui. Só vou esperar o famoso Instagram avisar a galera que está ao vivo para que vocês possam chegar e a gente já começa mais essa live e esse sol maravilhoso que está batendo nesse dia de outono. A gente agradece, porque eu sempre falo que a gente tem que olhar os animais. O meu gato não, o gato que compartilha a casa com a gente aqui, ele nesse momento de outono, você vai ver sempre ele dormindo nos cantinhos onde bate sol. Então, onde tem sol, a gente vai também. Boa tarde a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Para quem não conhece, este é a live compartilhada que o Naradeva Shala tem toda terça e quinta-feira. A gente chama um convidado, uma convidada de assuntos ligados a Ayurveda, Yoga, Vedanta, Tantra. E tem novidades vindo por aí. Eu tô chamando uma galera diferente para falar sobre outros assuntos que eu acho extremamente importante a gente trazer aqui para esse canal, para a gente poder trocar uma ideia. E hoje, em especial, a gente está recebendo o Fábio Goulart. O Fábio é professor de Ayurveda, viaja frequentemente para a Índia e ele também contabiliza mais de 11 viagens para a Índia, acho que é alguma coisa assim, é isso mesmo, eu estou lendo aqui a colinha. E ele também tem uma parceria do Hospital Escola Chakrapani Ayurveda Research Center na Índia. Ele vai contar tudo isso para a gente, vai contar qual é o trabalho dele e tudo mais. Deixa eu achar ele aqui onde ele está, para eu chamar ele aqui já para a live e a gente já começar a live, porque temos muita coisa. Chega mais, seja bem-vindo. Deixa eu fechar aqui, porque agora não tenho mais necessidade da colinha. Eu estava com o computador. E aí, Fábio, tudo bem, querido? Grande, Eric, tudo bom, meu queridão? Tudo ótimo. E você aí? Tô muito bem, com frio, Tá mas frio tudo aí? bem. Demais, cara, bem frio hoje. É aqui na montanha onde eu estou, é outra montanha do Brasil. Hoje até que tem um solzinho, eu vim até aqui perto da janela para ficar perto do sol, que eu acho que sempre mais gostoso nesse momento, né? Sim, sim. Esse momento, essa sua migração aí para as montanhas, né? Você literalmente fugiu para as montanhas e isso é bom demais, né? Fuga para as colinas, a Sabrina que brinca aqui, fuga para as colinas. É Me lembra a exatamente fuga das isso. galinhas que tinha um desenho. Eu lembro sempre disso, todo mundo correndo, que era o desenho, né? Tudo. E conte para o pessoal onde você está. Então, nesse momento eu estou em Petrópolis, né? E sossegado aqui dentro de casa, me cuidando, trabalhando aqui dentro de casa, né? E resguardado aqui. E conte um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua trajetória, porque eu acho sempre importante, é uma das coisas que eu mais gosto nos meus bate-papos, é trazer a parte humana, que é a história da pessoa, quem é a pessoa. Eu acho que isso, dentro das tradições, a gente sabe que isso é muito importante para entender, né? Quando a gente quer estudar com um professor, uma professora, alguém, a gente entender a história da pessoa. Conta um pouquinho para a gente como chegou o Ayurveda, o Yoga na tua vida. Perfeito, Eric, perfeito. Bom, eu vou contar, vou fazer um recorte assim da minha história que eu acho sempre importante. Eu faço isso sempre que eu vou dar o curso em algum lugar, ou que eu vou dar alguma aula, porque eu gosto de trazer determinadas questões que favoreçam determinadas reflexões que eu acho muito importantes de serem discutidas de uma forma geral, né, por todos. Fique à vontade. Você Então, sabe que o canal do Naradeva, eu falo para todos os convidados e convidadas, gente, o canal é de vocês. Fique à vontade mesmo. sim, sim. Então, Eric, eu sempre começo as minhas falas assim, olha, eu vim do morro, eu vim da favela, né? Porque eu gosto de colocar isso
porque isso é muito representativo. Isso não é, quando eu falo isso, eu não estou falando de mim apenas, né? Mas eu estou falando, na verdade, de um grupo imenso de pessoas que se encontram dentro de uma condição, dentro de uma história, né, de construção de um país, de uma república, que causa muitos processos traumáticos, né? Então, eu, desde a minha infância, assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo yoga, né? Na verdade, assim, eu era apaixonado pela Índia e tudo que tinha dentro, né? Então veio aí o yoga. Eu não vou contar como eu conheci nada disso, vou pular essas etapas assim, né? Mas eu vou ser mais enxuto assim em relação a algumas questões. Mas desde a minha infância eu era um menino que sabia para que nasceu. Eu nasci para me relacionar com a Índia de alguma maneira. Eu ficava sonhando com a Índia. Eu via a Índia nos documentários, no Fantástico, nas revistas. Minha avó ganhou uma enciclopédia, né? Assim, e eu ficava viajando na Índia naquela enciclopédia e tudo mais. Então, mais tarde, com 11 anos de idade, eu achei a minha turma. Tinha um local em Petrópolis chamado Oficina do Ser, que oferecia uma série de atividades, mas estavam lá a galera da Ananda Marga, a galera da Self-Realization, o pessoal do Siddha Yoga, que depois eu mantive amizade, tenho amizade com essas pessoas até hoje, né? Era E tipo eu um achei minha centro turma. cultural? Era tipo um centro cultural, algo assim? Funcionava como um centro cultural. Era assim, a dona da casa, ela era muito focada na questão dos florais de bar, era o forte da casa, mas ela criava essa relação mais universalista, assim. Ela abria a casa para todos os segmentos, né? Eu estou citando Índia porque era o que era do meu interesse, né? Mas tinham várias outras atividades lá, né? Mas assim, quando eu lá com os meus 11 anos de idade, sentei na frente de um dada indiano, da Ananda Marga, eu fiquei, cara, parecia que eu estava assim, era a minha Walt Disney ali, né? Todo menino daquela idade sonhava em ir para o Walt Disney. Na verdade, eu falo assim, da periferia, os nossos sonhos eram muito menores, assim, muito mais simplórios, né? Mas eu sonhava em ir para a Índia, né? Não sabia como. Era um sonho extremamente distante, assim, né? Praticamente impossível, né? Se a gente fosse pensar assim a nível de realidade. Então, quando eu me vi diante de um dada, cara, eu fiquei fascinado com aquilo. E esse dada, ele praticamente me acolheu. Foi uma pessoa muito amorosa, assim, né? E com ele eu comecei a praticar yoga gratuitamente, porque a Nanda Marga oferecia essas atividades. E ele, cara, o mais bacana é que, assim, ele não era um Vaidya, mas ele manjava, eu não sei o quanto hoje, né? Mas ele manjava de Ayurveda, eu acredito que bastante ou suficientemente, e ele atendia. Ele atendia, eu via ele lá olhando a língua das pessoas, olhando os olhos das pessoas, fazendo nada e pariksha, né? Eu não tinha a mínima noção de como isso se processava, mas eu entendia que era uma medicina ancestral da Índia milenar, né? Eu até brinco que tudo na Índia é milenar, né? E é verdade. Então, e eu ficava muito fascinado de ver aquele modelo de um médico ayurvédico, que era a forma como concebia na época, e falava isso para as pessoas, né? Atendendo, trabalhando, preparando os gritams. O cara ia preparar os guis medicados, os Thailands. A primeira vez que eu conheci foi isso. Eu tenho cheiros assim, né, em mim, que eu ficava na cozinha ajudando, né? Você sabe que nesses lugares tem a questão do seva, né? E quem Uhum. cola vive ali. E eu assim, minha adolescência, né? Eu colei com esses caras e passei. E eu fui meio que nerdzinho do eu falo assim, da literatura sânscrita, né? Porque eu lia o Gita, com 15 anos de idade eu estava dando palestra já em um centro da ISKCON, e muita gente me impulsionou, sabe, Eric? Eu percebo que talvez algumas pessoas tenham tido aquela sensibilidade de perceber que valeria a pena dar esse local de fala, sabe? Para um adolescente que vinha lá do morro, né, que principalmente Petrópolis, onde eu vivo, é uma cidade que ela é muito eurocêntrica, né, é tida como uma cidade de colono alemão, né, então assim, eu, filho de preto, com as minhas roupas que eram as roupas muito simplórias, sapato furado, era assim que eu ia para esses lugares, era o que eu tinha, né, mas eu era bem acolhido, né, e eu não tinha noção do que isso faria comigo a nível social, né, cara, eu penso assim,
o Ayurveda, o Yoga, eles fizeram um resgate a nível social, assim, em relação a uma pessoa, eu, que é de suma importância, assim, né? Então, foi assim que eu me encantei, que eu comecei a ouvir falar sobre yoga, Ayurveda, e praticar e me aproximar. Claro que só mais tarde, eu primeiro me formei em yoga para depois, mais tarde, buscar pela... Aliás, eu nem busquei pela formação em Ayurveda, né? Eu fui para trabalhar meio como um auxiliar de serviços gerais no lugar, né? Mas, claro, com pessoas que eu já estava conectado e que eu ficava ali assistindo às aulas e aí um dia eu recebia por isso, né? E aí eu propus, eu falei assim, puxa, se vocês me derem um desconto, eu posso pagar pelo curso. Aí a coordenadora do curso falou assim, você já está fazendo o curso, traz o seu caderno, anote e não precisa pagar nada, vai embora, sabe? Então, Eric, isso também me ensinou, além de, eu sempre digo assim, que a gente sempre vai ter um olhar de onde a gente veio, né? Origem é uma coisa muito forte. Na Índia eles falam sobre Matribhumi, né? A sua terra raiz, né? E isso traz muitas impressões, né? Então eu olho para tudo que me cerca através desse local de onde eu vim, que era um local, para você ter ideia, cara. A minha avó vivia na periferia da periferia. Era assim, era uma favela, e na favela, olha só, é uma loucura, que a favela ficava no morro, né, no alto. E dentro da favela tinha umas escadarias assim de barro para uma parte mais alta e mais periférica ainda. Então era a periferia da periferia, né? Então a minha avó ela veio dali, meu pai cresceu ali. Depois que eles desceram um pouquinho mais, e esse era chamado Morro das Sete Portas, esse lugar, né? E é muito incrível porque isso me dá muita força hoje, né? Essa origem é o que me dá muita força hoje em relação ao que eu faço, a forma como eu olho para o Ayurveda e eu consigo identificar o poder dessas culturas de fazer por outras pessoas o que elas fizeram por mim. Isso tudo em Petrópolis, ou era Rio? Isso que eu me... Petrópolis. Petrópolis. Eu passei, Então, depois eu fui morar em São Gonçalo, Alcântara, São Gonçalo, sempre as periferias ali, né? Mas começou por... eu nasci em Petrópolis e vivi aqui praticamente. não, eu gosto sempre de falar isso ao vivo, porque muita gente que não é do Rio de Janeiro fala Rio de Janeiro, acha que é tudo uma cidade só. Né? O Rio de Janeiro é bem maior que a própria cidade do Rio de Janeiro. Tem outras paradas, né? Eu mesmo não conhecia. Depois que eu casei com Sabrina, que eu fui conhecer o Rio de Janeiro, né? Porque a gente imagina o Rio de Janeiro cidade, que a gente vê na televisão, né? Como Sim, tudo no Brasil é assim também. Sempre que eu trago alguém, exatamente. eu gosto de trazer um pouquinho dessa história, assim. E me conte um pouquinho, como que você foi parar nesse tema, no Tantra Yukti? Então, Eric, uma vez eu estava em uma aula na Índia e aí eu ouvi a menção do termo Tantra Yukti no meio da aula pelo professor. Só que assim, eu boiei na hora, eu não entendi o que ele estava falando. E assim, como eu sabia que no Ayurveda os Tantras eram os textos, né? Eu fiquei tentando... E eu sabia o que era Yukti e eu sabia o que era Tantra. Então eu fiquei tentando deduzir, né? O que viria a ser, em Tantra Yuga, essa dedução se chama Urya, dedução. Eu fiquei tentando deduzir o que era aquilo. Eu falei assim, bom, eu acho que eu sei o que ele está falando. É um perigo, né, esse eu acho que eu sei, né? Não, e o que é E muito aí, comum, tá? As pessoas não acham, mas o que é mais comum é você tentar deduzir as coisas e é aí que faz é, você buscar aquilo que é, você está tentando deduzir, porque senão. são os alicerces. É o que temos, né? É, É o que temos. E aí, mas eu sou muito curioso e a dúvida me incomoda demais, assim. Porque é aquela coisa, né? Você também é assim, é responsabilidade, né? Pelo que a gente faz, né? Então, sempre que a nossa ignorância ela aparece e ela existe, né? A gente quer uma solução, a gente quer compreender aquilo, e isso que é uma delícia, né? Porque a gente vai passar uma vida inteira fazendo isso, estudando a Ayurveda, né? Essas culturas. E aí, eu não tinha, na hora, eu não estava com nada para anotar, assim, e fiquei com uma aflição, né? Eu falei assim, não posso perder esse termo, não posso perder, eu tenho que descobrir isso. Caduquei para isso, no outro dia eu fiquei tentando lembrar e não lembrava, até que eu estava uma daquelas livrarias lá de Rishikesh, aí tinha lá, eu sempre me interessei muito por Tantra também, e aí tinha lá uns livros sobre o Tantra tradicional, né? E aí tinha lá uns livros sobre o Tantra e, de repente, Tantra Yukti. Aí fui pesquisar.
Quando eu fui pesquisar, engraçado que assim, eu já tinha o Ashtanga Hridaya em inglês, aquela versão azulzinha, né, mais comunzinha lá. E só que eu nunca. E ali fala sobre Tantra Yukti, mas é tanta coisa, é um universo tão vasto dentro de um Samhita, né, que aquilo ali de passar batido para mim. E aí, quando eu fui pesquisar, eu encontrei uns sites que citavam na internet e tudo mais. E aí eu fui me dando conta do quanto aquilo ali era importante. Eu demorei um pouco, Eric, para construir uma ideia sobre Tantra Yuga. Eu fiquei lendo aos pouquinhos. Primeiro eu comecei a ouvir falar sobre as bases do Tantra Yuga, que são os Brahmanas, né? E depois é que eu fui desenvolvendo. Demorei muito, assim. Demorei um pouco mais de um ano, assim, para consolidar o que vem a ser Tantra Yuga. Isso não significa que eu seja o cara do Tantra Yuga, né? Mas o que eu descobri, vamos fazer junto com o pessoal aqui, vamos juntos nessa descoberta, né? Eu descobri que o Ayurveda é tão fantástico, é tão completo, né? E a gente não para de se surpreender que os acharyas, eles nos ensinam a pensar. Eles nos ensinam a pensar o Ayurveda. Eles nos dão uns instrumentos para a gente pensar o Ayurveda de forma que a gente não fale dentro das nossas concepções, dentro das nossas construções práticas, porque, afinal de contas, toda a prática do Ayurveda ela vai nascer de construções teóricas, né? Vão sair ali dos samhitas, ou até aquilo que vem dentro da tradição oral, a gente vai ter que olhar de uma forma sistemática para aquilo, para que haja uma compreensão. E aí eu fui descobrir que existia um método, isso é um método científico da época, né? Para aquela época, para milhares de anos atrás, é uma metodologia científica de estudo do Ayurveda, né? E aí, o método dialético, como a gente preferir chamar, assim, dentro de uma construção ocidental, assim, né? Mas eu fiquei muito fascinado com isso, porque isso demonstra muito cuidado, muito zelo, né? Muito preciosismo pela cultura, que é o Ayurveda, né? Então, imagina, quando o Charaka estava ali escrevendo o Agnivesha Tantra, né? Quando ele traz essa metodologia, né, o Charaka ele apresenta 36 instrumentos dialéticos, digamos assim, que são os yuktis, né? Quando ele faz isso dentro da construção dessa obra, foi por puro respeito ao que veio antes dele, né? Foi para não haver falha e para os discípulos dele não distorcerem o Ayurveda, porque isso é humano, né? É natural que você não compreenda bem, né? Claro, E ele claro. deu uma metodologia que ela lapida o nosso conhecimento e o nosso entendimento de Ayurveda. E aí eu fiquei muito fascinado com essa descoberta, sabe? Oi, tá me ouvindo? Tá aí? Tô. Ah, tá, legal, legal. Não, e você sabe que uma coisa que eu gosto muito dessa visão da Ayurveda, porque hoje eu tô usando essa palavra que eu peguei da Sabrina. Eu tenho que dar fonte para quem é a fonte, né? Ela falou uma vez, ela escreveu até na tese dela, e ela usa isso muito, que o Ayurveda hoje, assim o Yoga eu vejo também, eles acabaram se transformando em ciências transgressoras. Em que Sim, sentido? Porque em que momento que você vai aprender algo que vai te ensinar a técnica e vai te ensinar o que eles aprenderam, como eles aprenderam para criar aquela técnica. Então eles estão te dando uma liberdade de pensar, você aprende a pensar. Você não depende de exato. ninguém para pensar. Você é o seu próprio pensador. O yoga faz isso também. O Sim, Ayurveda sim. e todas essas ciências, que é uma coisa maravilhosa. Para os dias atuais que a gente vive, são técnicas É, transgressoras, né? Que é. trazem para a gente, nós não dependemos de ninguém, né? Mesmo a gente Não. sabendo que a gente depende de muita gente. Inclusive com o modelo ocidental de cientificidade, né? É, O próprio Ayurveda faz isso muito bem, ele rompe, né? Ele, com licença, temos milhares de anos de prática empírica. exatamente. Se vocês Exatamente. quiserem, se vocês ocidentais, com o seu modelo científico, se vocês quiserem, vocês é que venham fazer pesquisas aqui. Quem tá falando, quem não fez as pesquisas ainda são vocês. Nós conhecemos, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Né? Isso é fantástico, né? A Índia faz isso, né? A Índia, eu acho incrível, porque a Índia dá meio que uma banana para o mundo ocidental, né? E com as concepções, com as construções ocidentais, para gente que olha sempre dentro de um modelo eurocêntrico ou com uma base norte-americana muito forte para construir o pensamento,
quando a gente cai lá para a Índia, e a gente percebe que a Índia é independente de verdade nesse quesito, ao ponto Sim. de bancar um modelo de medicina, né, étnica, tradicional, e fazer isso valer dentro do país, né, e construir pesquisas sobre isso sem ferir esses fundamentos básicos, porque assim, a Índia podia fazer o que ocorre por aqui, né? Podia fazer uma pesquisa científica dentro do modelo ocidental, mas não. Eles vão lá, vão citar os samhitas, vão falar sobre conceitos que são conceitos totalmente impalpáveis para o modelo científico ocidental, né? Isso é maravilhoso. Isso é transgressão demais mesmo. A Nina até colocou, é uma ruptura com o modelo de concentração de saber, eurocentrado, foi exatamente o que você falou, que Certamente. felizmente ou infelizmente, hoje em dia é muito difícil falar isso, mas é É, onde se baseia principalmente a academia, a forma de pensar, a nossa história, né? A nossa história conta é, quando os portugueses vieram, é muito engraçado. Eu sempre acho lindo quando as pessoas falam, os portugueses vieram para o Brasil. Não, os portugueses invadiram o Brasil, gente. A gente tem que mudar as palavras da história, porque precisa. aí a gente começa a colocar pingo nos is, né? Ninguém veio de É, passeio para o Brasil e não, descobrir o Brasil, né? não. A Índia é a mesma coisa, só que a Índia se manteve, né? Ela tinha uma estrutura anterior que deu a base, e o Tantra Yukti é a base do Ayurveda. E o que você viu no Tantra Yukti que você vê que dá para aplicar no Ayurveda hoje no Brasil, levando em consideração, obviamente, o seu histórico, né, como ser humano? Sim, claro. Assim, o que eu tenho discutido até com os alunos, assim, eu tenho levado muito a questão do Tantra Yukti para eles, né? Tenho dito para eles, vai lá dar uma estudadinha, leiam, né? Para a gente aprender a pensar o Ayurveda através dessas bases, né? Eu sempre tenho cuidado de dizer uma questão. Nós estamos em um ponto da história em relação ao Ayurveda, né? Então significa assim que houve muito esforço e há muito esforço por parte de muitos profissionais dentro dessa construção, né? Então, para a gente tomar um cuidado de não criar uma visão arrogante com esses instrumentos, né? Em relação a isso que veio antes. Que, por exemplo, às vezes a gente ouve as pessoas tecem questões como assim, o Ayurveda da aguinha com limão. Mas o Ayurveda da aguinha com limão é maravilhoso, porque ele é o Ayurveda que é simplório, né? A gente pode problematizar a aguinha com limão muito, a gente sabe disso, né? Mas a gente Sim. precisa entender que é o Ayurveda que está dentro da casa de muitas pessoas, né? Então, e é por aí que começa, todo mundo começa por aí, né? O Ayurveda começa. A gente está num momento de transição. Dentro desse momento de transição, os conceitos eles vão sendo lapidados. Então é natural que nós mesmos ainda possamos trazer um conceito que ele ainda não está tão sofisticado em relação ao que a coisa é, porque a gente tá num ponto da nossa história de construção da Ayurveda no nosso país, né? Então isso é uma questão. Fala assim, olha, o Tantra Yuki não é para o outro. O Tantra Yuki é para você e os samhitas. É para você e a sua prática, é para você e a sua construção, né? Para a galera não fazer igual a questão do yoga com yamas e niyamas, né? Porque não existe yamas e niyamas do outro. É o seu, né? E Tantra Yuki também. Tantra Yuki é para você, né? Mas a partir do momento Então, que você fala do outro, você está interferindo no outro. Deixa o outro viver o seu Dharma. No próprio deixa o Yoga e no outro, Ayurveda mano. fala do bendito Dharma, que está lá no comecinho É, do Ashtanga Hridaya, ali nos é. primeiros slokas, e as pessoas esquecem do bendito Dharma. Dharma. Deixa o Dharma É, da pessoa em paz, né? é o grande alicerce da coisa, né, Eric? É o grande alicerce da coisa, né? É o ingrediente principal para se fazer Ayurveda, é o Dharma, né? Para se fazer qualquer coisa na vida, né? Uhum. Então, mas assim, o que eu percebi, assim, que a amplitude da discussão de Tantra Yuga, isso me encantou muito, e eles trazerem questões como, por exemplo, os conceitos de dúvida, o direito à dúvida, né? Que na verdade ela é importantíssima, porque é aí que você começa uma discussão. Então, eles trazem o conceito de samshaya, chamam de samshaya, que é a dúvida, a contradição. Isso, eu achei maravilhoso isso, né? A gente observar as contradições dentro dos próprios samhitas, né? Então, por exemplo, não se deve dormir à tarde, né? Isso é uma É. afirmação, né? Mas, e essa é uma afirmação dentro das bases, que dentro de Tantra Yoga vai ser chamado de Padartha. Nas bases é dito que não se deve, concorda-se que não se deve dormir à tarde. Porém, existem
Aí Tantra Yuki fala também sobre as exceções, existem as exceções, né? O caso de uma pessoa que não descansa, que tem um trabalho intelectual muito forte, as samhitas vão construir outras situações que elas são contraditórias, né? Mas essa contradição ela tem uma razão, ela é justificada, né? Então é muito interessante isso, porque a gente aprende a ter isso que você colocou, essa flexibilidade no pensar e de não ficar considerando coisas certas ou erradas, e sim tentar compreender as razões daquelas opiniões, daquelas afirmações estarem ali, né? É claro que existem os Yuktis também ensinam a gente a refutar ideias quando elas não têm cabimento mesmo. Isso também é muito bom. Então, é um método realmente dialético que ensina a gente a pensar e pensar de uma forma muito aberta. Muito aberta, assim, né? O Tantra Yuga tem uma coisa que a gente trouxer para o nosso dia a dia, para olhar para o mundo, fora do Ayurveda, resolveria uma série de questões, né? Porque a gente sai de dentro das nossas verdades, porque a gente entende que, inclusive, ela é muito ruinzinha das pernas, que é o que o Tantra Yuga vai fazer, né? E vai mostrar que a gente pode começar a olhar as coisas um pouco mais de perto, ensaiar mais, para a gente repensar aquilo que, de repente, a gente considera como sendo consolidado dentro da gente, né? Em relação ao nosso conhecimento. É genial, eu sou apaixonado por essa metodologia. A gente faz isso, todo mundo aplica Tantra Yoga, de alguma maneira os elementos estão aí. Teve um aluno meu que ele contou uma história muito bacana, assim, ó, que eu vou fazer essa referência aqui porque estou aqui batendo papo com você, né? Mas poderia ser qualquer outra referência. Ele falou assim, Fábio, eu vi... Foi alguma coisa do canal do Naradeva, assim, né? Ele falou assim, eu vi... Teve um professor do Eric que fez uma explanação super bem construída só sobre o leite. Imagina, você tem 1000 substâncias para você poder explorar dentro da Ayurveda, né? E ele falou assim, aí ele falou que ele ficou encantado porque ele percebeu a grandeza do Ayurveda aí, né? Porque ele falou assim, cara, você pegou leite, só um elemento. Está falando de um composto, um elemento. E isso deu samba, deu pano para manga, assim, né? Isso foi debulhado, e foram feitas referências, e foi problematizado. Isso é Tantra Yukti, né? É o que a gente faz na conclusão dos trabalhos de conclusão de curso. Esse trabalho é do professor Badri, que está no YouTube, se vocês quiserem assistir, que ele pegou o que no Ashtanga Hridaya cita sobre o leite e o que a gente tem hoje na nossa realidade de mundo, se é ou não a mesma coisa, usando a metodologia do Ayurveda, é claro, porque é o que interessa para nós. Então, ele ia fazendo ali uma comparação e ele foi falando só sobre o leite ali, e aí vocês têm que assistir a palestra para ver qual foi a conclusão dele, porque essa foi a ideia. Mas é isso mesmo, sem perder o Ayurveda. O Ayurveda é o tronco, né? O Tantra Yukti, o pensamento do Ayurveda, ele não pode ser perdido mesmo num artigo científico moderno. Às vezes se perde, faz parte, mas é o desenvolver da técnica para a gente fazer na coluna vertebral sempre ficar ali no centro. É difícil. Exatamente. É difícil. E eu trouxe esse exemplo para quem estiver assistindo perceber que a gente pratica Tantra Yoga de alguma maneira, mesmo desconhecendo a estrutura sistemática de Tantra Yoga. A gente pratica, né? Os cuidados. A Ayurveda, ele é muito interessante, né? Porque assim, você pega um Samhita, você pega o Charaka Samhita, né? Que a nível de documento é o mais antigo, né? É como documento, né? E aí você pega um Bhava Prakash, muito mais recente, né? E aí eles estão com as mesmas questões. Claro que tem as suas variações, mas na verdade as técnicas são as mesmas, os remédios muitas vezes são os mesmos. Isso significa respeito ao que veio antes, né? E talvez isso tenha sido preservado dessa maneira, né? Porque isso é difícil, preservar um conhecimento dessa maneira é muito difícil, né? São várias secularidades, né? Em vários momentos diferentes, né? E aí você, provavelmente porque Charaka elaborou essa discussão sobre Tantra Yukti lá já nessa primeira obra que vai alicerçar tantas outras, né? Primeira obra no sentido dela ser a que sobreviveu como documento, né? Talvez tenha sido isso, né? Então, quando a gente vai assistir a aula de um Vaidya que está a vida toda imerso nessa tradição do yoga, que nasceu dentro de uma conjuntura, né? Vários professores nossos na Índia
eles já trazem saberes dos pais, ou dos tios, ou de alguém da família ali, né? E, e aí, na aula do cara, você pode ficar, por mais novo que seja aquele conteúdo, quando você vai lá para os Samhitas, você vai reencontrar tudo de novo ali, né? Isso é muito maravilhoso, né? Eu acho isso parece simples, mas isso é muito difícil de se manter, algo nesse sentido, né? Isso demanda muito esforço. Isso É, implica em muito esforço. e hoje em dia, o Tantra Yukti, hoje ele é mais aplicado em sala de aula, pelo que eu entendo, assim, porque necessita de um tempo também para se explicar para o aluno, etc. Você acha Sim, que a gente deveria também conversar sobre o Tantra Yukti em outros aspectos, além de sala de aula, que aí a gente está falando de formação de profissionais, em sim, falar, de repente, como você deu o exemplo da água morna, até teve uma pessoa que falou alguma coisa, pegando o gancho do que foi falado, porque eu entendo, e como ela colocou, e eu acho que você claro. entende também, que a questão da água morna não a porta de entrada. É claro, sempre é explicado de uma forma muito rasa. E aí Sim. vem aquela complicação. Você acha que também a falta de uma discussão mais, mais longa e aprofundada sobre o Tantra Yukti também tiraria aquela velha confusão que a gente mais tem no Ayurveda, que é que os Vaidyas, quando vêm para cá, e nós mesmos, toda hora temos que falar, gente, a gente está falando de tratamento ou manutenção de saúde? Porque agora, com a pandemia e com o vírus, isso ficou muito forte no Sim, Ayurveda, né? A gente falando, sim, gente, a gente está falando de manutenção de saúde, a gente está falando de manutenção de saúde, né? Ficou sim. batendo nessa tecla, porque as pessoas queriam, tipo, eu quero um remédio que cura tal, Quero remédio que remédio. cura tal. Remédio, remédio. O Ayurveda tem uma separação muito grande na Tem. forma de pensar para tratar e a forma Sim. de manutenção da saúde. Você Viver. acha que É, essa conversa é extremamente necessária para a gente dividir? Dividir não, porque não existe divisão, sim. mas Compreender, né? Compreender mesmo compreender. Perfeito. cada lugar, né? Porque são lugares, né, de se estar, né? Então, a gente espera nunca estar dentro desse lugar do Ayurveda enquanto tratamento, né? Então, né? É Eu, verdade. por mim, eu passaria minha vida toda lá só nessa questão do Swastika Prita e manutenção da vida mesmo. A ciência da vida é isso, né? É, É, e aí, eu penso que assim a gente saber que existe um método dialético, né? Eu acho que isso nos convida, é um cortejamento para um olhar mais aprofundado e mais cuidadoso para tudo. Eu penso que sim. Eu penso que não precisa compreender sistematicamente, porque é muita coisa. Porque você pensa, o aluno que está estudando, eu não quero que os alunos estudem Tantra Yuki dessa maneira. Eu dei um cursinho grátis lá de Tantra Yuki para as pessoas compreenderem, mais para mostrar grandiosidade, porque eu gosto de encantar as pessoas com a Ayurveda, né? Da mesma maneira que eu me encanto o tempo todo. Mas não é uma coisa que a pessoa tem que saber sistematicamente isso, né? Isso é muito bom para quem vai criar construções dialéticas mesmo, para quem vai estar criando teorias e discorrendo sobre a Ayurveda, talvez seja muito interessante, né? Para o produtor de conhecimento mesmo, de uma forma mais aguda, digamos assim, né? Mas eu penso que as pessoas entenderem que existe o Tantra Yukti, acabou de aparecer magicamente na frente da pessoa um crivo, né? Uma peneirinha, em que as visões elas vão ter que passar por esse crivo, né? Tem uma coisa muito legal que é assim que eu digo. Quando eu descobri Tantra Yukti, eu descobri que eu não sabia o que era Yukti, o que era razão, porque eu achava que a razão era a minha razão pessoal, baseada nos meus saberes, nas minhas verdades, e eu descobri que não, o negócio é sistemático. O Charaka, ele quer que você construa o Yukti a partir das obras, dos samhitas, a partir do conhecimento que foi legado. Claro, aí você tem a permissão de costurar aí os seus saberes. Existe adesão dentro, é um dos Yuktis, né? Você pode somar os seus saberes. Mas foi uma surpresa para mim, né? Porque eu pensei assim, caramba, eu usei tanto o termo Yukti a minha vida toda e aí, de repente descobri que esse Yukti aí não era tão meu, né? Porque aí você sai daquela... a gente descobre, né, Eric, que o Ayurveda não é nosso. A gente descobre que a gente não está construindo o Ayurveda. A gente descobre que a gente sequer está pensando o Ayurveda. Ele está pensado, ele está construído, a gente olha para ele, né? A gente aprende com ele. E eu levei esse susto com a questão do Tantra Yoga. Um É, susto bom. e uma das coisas que eu acho mais linda nesses textos é que eles colocam que o pensar
é também seu, você faz parte de um é, pensar coletivo, e esse é, pensar coletivo não pode deixar absolutamente nada de fora para ele existir. é, É aí onde, é. no meu caso, é onde foi mais profundo no meu eu. Quando eu consegui entender isso, eu falei, falei, puta que pariu, gente. É, Caraca, o que, que eu estou fazendo com esse Ayurveda? O é, que, que eu estou fazendo com esse meu trabalho? Porque aquilo ali é. me cutucou, cutuca na alma mesmo. Você fala, Cutuca. caraca, é Aham, isso que você falou. Eu estou falando do é, meu pensar. E o meu pensar, ele não é único e absoluto, obviamente que não. E nem o meu pensar, é. ele se fez sozinho. O meu pensar é das conversas que eu tenho com as pessoas ao meu redor, da minha Exato. sociedade, das Não pessoas que eu existe isso. converso. Né? Se a gente não leva isso em consideração na construção de uma profissão, na construção de um pensar. Voltei, foi mal, foi mal. É o meu famoso alerta aqui, o pessoal já se acostumou. Eu tenho um alerta para não usar rede social mais do que tantos minutos em cada rede social. E eu esqueço Sim, de sim. desmarcar ela quando eu entro para fazer live, mas não tem problema. Mas se a gente não tem esse pensar, a gente não tá, no meu ponto de vista, o Ayurveda se perde totalmente, né? É, Porque o Ayurveda a gente sim, precisa sim. desse pensar coletivo a todo momento. E é É, difícil, né, para as pessoas é. quererem enfrentar, né? Tem que estar aberto, né, Eric? Eu penso assim, que eu falo assim, ciência da vida, vida de quem? Quem está dentro dessa vida aí, né? E essa construção é muito importante, essa colocação sua é muito importante, porque olha só, hoje a gente fala de diversidade, né? Então, assim, o cara que veio do morro, eu sou um negro de pele clara, né? É, eu sou gay, casado com outro homem, né? Então, quando a gente fala ciência da vida e a gente percebe que muitas dessas vidas elas não estão dentro desse recorte de vida aí, elas não são pensadas, elas não são sequer consideradas, né? A gente tem que pensar muito bem o que a gente está construindo, né? Se é de fato a Ayurveda que a gente está fazendo, né? Porque para ser Ayurveda tem que ser Dharma, tem que ser calçado no Dharma, né? Para ser Dharma, olha a palavrinha aí, tem que sustentar todas as formas de vida, né? A gente tem que estar consciente que a gente tem papel a nível de sustentação. Se você segrega, se você discrimina, se você não abraça, se você não acolhe, você não está praticando Dharma. Porque eu falo assim, Dharma é o ingrediente principal do Ayurveda, né? Então, que não é fácil, né? Então, assim, honestamente, Dharma, no sentido amplo da coisa, a gente tem que o tempo todo abrir a nossa cabeça, ter uma visão de helicóptero, né? Nos pegar meio que no flagra para a gente entender quais são as nossas direções. Dharma sempre me traz para o centro. Assim, eu percebo quando eu estou sendo não dármico e eu falo assim, opa, volta agora, volte 3 casas, né? E volte para aquele ponto que seja coerente com o que você se propõe a fazer. Ou seja, isso que a gente faz é um super exercício, né? Não é fácil, né? Não, e eu acho curioso esse exercício, porque quando a gente fala Dharma, pessoal que está ouvindo, a gente está falando o nosso Dharma, mas a gente começa também a questionar, por exemplo, se isso que está acontecendo no mundo não é um Dharma. E aí a nossa cabeça, ao mesmo tempo, começa a entrar num funil de maluquice, a gente fala, meu Deus do céu! E aí, ao mesmo tempo, a gente entende que existe um ser que é Kali, que vem de Kala, que é o tempo, que ele vai vir ela vai vir transformando tudo num determinado momento também. Então, os pensamentos ficam a todo momento assim, né? A gente sabe que é o Dharma, mas a gente entende também que existe um Dharma maior que a gente. Eu costumo dizer que a gente é um carrapato do planeta Terra. Costumo dizer não, Sim, porque para mim a gente é um carrapato do é planeta verdade. Terra. A gente faz a ação do carrapato, a gente puxa a natureza, né, consome o planetinho. Interfere, né? E o planeta é muito maior que a gente, meu Deus do céu. Então o Dharma do planeta é muito maior que nós. Aí de vez em quando eu paro e falo, penso comigo, peraí, mas tem um Dharma do planeta que é muito maior que nós. Aonde que eu entro Tem, nesse exatamente. Dharma? Né? E também Exatamente, né? são questionamentos que a gente nunca vai parar, a partir do momento que a gente entende que esse questionamento é importante e faz parte do Tantra Yukti. Isso faz tão bem, Eric, porque eu penso sempre essa questão também, né? Eu falo assim, bom, o planeta ele é muito, as necessidades do planeta são muito maiores do que as minhas, né? Então o planeta ele vai ter os movimentos dele, né? Que muitas vezes vão transcender a nossa compreensão, né? E eu penso também, assim, o Ayurveda, a gente vai passar, o Ayurveda vai ficar, né? Então quem somos nós, né? Como me cita aí a lista de
vários outros acharyas que a gente não sabe, a gente conhece Sushruta, a gente conhece o Graditya, mas assim, me fala 100 acharyas, a gente não vai Olha, saber. pelo Passaram, menos, pelo passaram. menos um terço desses livros aqui, a pessoa já não existe mais entre nós, a parte física Não é dela, só verdade? existe a literatura. Então é assim que funciona mesmo. Passaram, né? E assim, e esses caras foram grandes construtores, né? Eu não sou um grande construtor do Ayurveda, né? Então assim, eu cumpro muito bem meu papel enquanto professor, porque eu me responsabilizo por esse papel, né? Eu me esforço para isso, né? Mas esses caras que foram grandes gênios passaram, né? Poucos nomes ficaram. Houveram outros samhitas, houveram outros nomes que não estão mais aí, já se perderam, né? Então imagina quem sou eu, né, nessa história aí, né? Quem sou eu na fila do Chapati, né? Então, eu acho bom a gente ter essa elaboração, né? E o que que você hoje, como que você está trabalhando hoje para incorporar esse Tantra Yukti, esse pensamento? Eu vou chamar da coluna vertebral do Ayurveda, né, Sim, por uma forma mais fácil para o pessoal entender, é sim, a forma que o Ayurveda pensa. Vamos chamar dessa forma, sim, de uma forma bem é, simples, tá? É bem sim, simplório isso claro, como eu estou é, traduzindo. Nem traduzindo é. ótimo, mas é isso mesmo. Mas como que você hoje aplica justamente nessa questão que você falou muito da diversidade, que agora eu tô vindo citar sempre agora, porque também a gente tem que tomar muito cuidado como Sim, falar sobre isso, né? Como incluir, sim. como conversar sobre os determinados temas. Como isso hoje você está colocando em prática, como você está colocando hoje para os seus alunos, seus pacientes e as demais pessoas? Né? Porque o pessoal sabe o Naradeva. Eu estou trazendo você para mostrar que tem mais Claro, pessoas pensando assim e que não pode parar. Essa corrente, na verdade, a gente tem que se dar a mão e aumentar ainda mais no Brasil. É o contrário, a gente está fazendo isso aqui para aumentar esse movimento. claro. Então, o Tantra Yoga ele começa com uma base muito bacana que é assim, a afirmação e a dúvida, né? Então você tem algo que você acredita e você mesmo precisa questionar aquilo, porque você só vai validar uma ideia se você colocá-la em questionamento, sob questionamento, né? Então, o que eu coloco muito para as minhas turmas, Eric, de uma forma prática, assim, é a gente refletir, né? A reflexão é muito importante sobre o nosso papel, sobre quem somos, sobre o nosso papel social em relação ao Ayurveda, né? Porque nós somos seres sociais, somos agentes sociais, mas como o Ayurveda ele tem uma relação direta com autoconhecimento, né? A gente precisa entender quem é esse serzinho dentro desse papel social, né? Então, vou dar exemplos de forma muito práticas, assim. Eu fui esbarrando em situações de ordem prática, nos cursos mesmo. Por isso que eu digo, a gente não sabe tudo e a gente precisa estar sempre buscando um aprendizado, né, principalmente em relação a questões que elas são peculiares ao outro, né? Então, eu me lembro uma vez que teve um menino trans em uma turma e, e aí eu sempre tinha muito cuidado para acolhê-lo nas minhas visões e nas minhas falas, né? Porque o que acontece? A gente vem de uma construção normativa que ela não está nem aí para não considera essas pessoas, né? Então eu tinha muito medo de trazer, de reproduzir isso de alguma maneira, porque o que acontece? A condição dele era diferente da minha, né? Então eu sou um homem cis gay, né? Ele não, né? Então é outra história, né? Então o que acontece? Eu me lembro uma vez numa prática depois eu vi isso acontecer também em outros lugares, né? Mas esse dia foi quando eu tomei atitude, assim, né? É, as pessoas dizendo, as pessoas precisavam levar roupa de banho e aí esse menino ele não levou nada, né? E aí ele disse, não vou participar, né? Isso foi no dia, eu descobri que ele não ia participar na hora da prática, né? E aí eu falei assim, Fábio, pensa rápido e soluciona isso, porque a situação dele é extremamente desconfortável. Mais uma vez, se encontra fora de algo, né? Será que nem o Ayurveda é para ele? Né? Tantas coisas não são, né? Será que nem o Ayurveda é para ele? E eu falei assim, não pode ser dessa maneira. E aí a turma, não, porque não é maldade, é a construção. A gente vem dentro de uma construção normativa que a gente precisa desfazer ao longo da vida. Então a turma reagiu e falou assim,
você não trouxe biquíni? Eu trouxe 2, eu te empresto. E eu falei assim, Fábio, tenta agir rápido de uma forma que você não fira ninguém nessa história, né? É delicado, né? E aí eu rapidamente eu falei assim, peraí, mas você já tá com a roupa, você tá de bermuda e camiseta. Ergue a sua camiseta, se você quiser participar, dobra a sua bermuda mais acima e pronto. Você tem uma roupa adequada para você passar pelo procedimento. E aí eu vi, assim, um olhar se iluminar, sabe? Um olhar se iluminar, porque eu também não vim com aquele discurso de, peraí, vem aqui no canto que vamos conversar. Eu não gerei constrangimento, eu solucionei. Eu falei assim, eu não entrei nos méritos de qual era a roupa, né? Eu falei assim, você já está com a roupa, né? Pronto, quer participar, já está. E se esse menino dissesse, não, eu não quero mesmo, eu entenderia que seria outra questão, mas o olhar se iluminou e ele disse, é verdade, não tem nem problema se manchar de óleo, né? E aí eu falei assim, tá vendo como é bom? E aí eu saí daquilo, eu falei assim, a gente precisa trazer esses instrumentos para a gente refletir a partir deles, né? Depois, em outros momentos, eu esbarrei em situações muito parecidas, mas que houveram tempo do aluno vir no outro dia e eu dizer, olha, traga as roupas que você quiser, venha com a roupa que você quiser. A, a terapia é assim, olha, a gente vai usar esse recorte do seu corpo ou a gente vai usar dessa maneira. Venha como você quiser. Eu faço isso, eu vou com a roupa que eu quiser para onde quiser. E é isso, Érica. Então, assim, a gente pensar um Ayurveda que seja ciência da vida do outro, não só da nossa, né? Ou de um núcleo de vidas que são sempre eles no topo da hegemonia aí, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente estar trazendo sempre essas reflexões. Assim, sempre admirei seu trabalho, qualquer pessoa no Brasil admira, não é puxa-saquismo aqui, nem rasgação de seda, mas é porque é questão de história mesmo, de construção, né? Tiveram pessoas aí, a Juraci, a Ju Escobar, que é super quietinha na dela lá, mas são pessoas imprescindíveis para a construção do Ayurveda, do que a gente conhece como Ayurveda no Brasil hoje, né? Foram pessoas que chegaram com muito amor, se responsabilizaram, muita coragem, né? Porque a gente começa de um ponto, o Eric hoje não é o Eric daquele momento, né? Então, assim, é muita coragem para peitar e falar assim, cara, eu vou trazer isso porque eu quero trazer isso para as pessoas, né? Então, eu tenho todo esse respeito assim por todos que vieram antes, né? Mas eu lembro assim, e sempre tive esse respeito pelo Naradeva, por você e tal. Mas eu lembro um dia que foi um super evento, cara. Aquele evento, a nível de significado, de simbolismo, assim, ele é muito poderoso, né? Era um evento dos BRICS, né? Lá em Delhi, lá em Nova Delhi. E aí tava o Eric lá participando, representando o Ayurveda e outras filosofias do Brasil, assim, né? Era um brasileiro que estava lá, né? E aí você podia falar qualquer coisa ali. Você podia ter falado qualquer coisa. Você podia ter falado da sua escola, você podia ter falado do seu trabalho, você podia ter falado do Ayurveda no Brasil, mas não, você falou sobre questões sociais que são quase indiscutíveis, né? Você falou sobre transgeneridade, né? Você falou sobre gênero, no momento que o tema gênero está sendo apedrejado, né? Você tava lá. E eu falei assim, caramba, que bacana, que fantástico, porque assim, quem se posiciona dessa forma não tem medo de perder dinheiro, né? Porque entra a questão mercadológica e você fala assim, se eu falar, eu perco partidários, digamos assim. Então, quem se posiciona tem que ter muita coragem, tem que ter muita força, e a gente sabe que tem um ônus. O bônus é muito melhor, é muito maior, né? Mas tem um ônus, né? E tem gente que leva a sério demais esse ônus, né? Às vezes, não julgando, cada um com o seu processo. Mas eu digo assim, que quando eu assisti aquela sua fala, eu falei assim, eu fiquei meio paralisado. Eu falei assim, caramba! Aí eu entendi quem era o Eric ali, né? E eu fico muito feliz com isso, porque assim, é mais uma pessoa que traz essas discussões, né? Como eu tenho vários outros amigos, né, que estão sempre trazendo essas discussões com as suas turmas, e eu acho que a gente, falando muito à vontade sobre isso dentro das nossas escolas, a gente vai construindo pessoas com novos olhares. Ontem eu encerrei uma turma do curso de formação em yoga, e aí um aluno, eu nunca ouvi o que ele pensava, né? Mas ele falou assim, aí agradecendo e tudo mais, ele falou assim, olha, eu aprendi muito, principalmente através de um olhar mais humanista, porque eu sempre tive uma construção
mais de direita e tal. Você, a questão não é esse recorte partidário, né? A questão é o humanismo mesmo, né? A gente precisa ir além mesmo, né? E ele falou assim, mas eu aprendi muito, porque é como se isso fica muito estacionado e a gente não quer mexer muito nisso, porque a gente tem que sair de onde a gente está, né? E aí eu achei demais aquela fala ali, eu achei também que funcionou o curso e que o yoga estava funcionando, porque também uma posição de humildade, né? Que às vezes o ego ele não quer estar ali, né? Se colocando como eu mudei de opinião, eu abri mão de uma opinião que de repente não fez mais sentido para mim, né? Obrigado pelas palavras. E, na verdade, quando eu falo sobre isso abertamente, como foi no BRICS, como foi no Rio de Janeiro também, aquele congresso que eu também, sei lá, da onde eu me inspirei para falar sobre aquilo tudo. Quem quiser, tá tudo no YouTube, essas coisas aí, porque eu adoro gravar tudo e fica um registro. Mas eu me sinto na responsabilidade, uma responsabilidade comigo mesmo que eu me coloquei. Eu acho que muitas pessoas falam, né? Eu tenho uma responsabilidade com o mundo. Não, você não tem responsabilidade com o mundo, gente. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter responsabilidade consigo mesmo. Sobre quais foram os seus privilégios, como foi a sua vida, como que você como você entender o histórico da sua família, entender essas questões e fazer uma responsabilidade consigo mesmo. Isso é seu dharma, isso é individual, é do seu ser. Se isso não existe, essa balela de que responsabilidade com o mundo, eu sou papo reto, eu não tenho conversa. É só balela porque ninguém faz nada. Entende? Se você Sim, não começar com verdade. você mesmo a sua responsabilidade, sabe? E entender como você pode, através dos seus privilégios na sua vida, cutucar onde deve ser cutucado, colocar a cara para bater. Se você tiver afim também, se você achar que o seu Dharma é outro, Claro, beleza. Mas o claro. meu me cutucou, cara. Então eu tive, Sim, sabe, as pessoas em volta, amigos, amigas, eu vendo tudo aquilo como pessoas ao meu redor, pessoas frequentando o instituto, alunos, as pessoas vindo falar comigo, Eric, tem um negócio aqui. Eu fui me corrigindo, me corrigindo. Quando eu conheci Sabrina, que eu nunca escondo isso, foi uma guinada muito grande também começar a ver o mundo de um outro olhar, porque eu também não sim. tinha tido isso ainda. Então, colocar os pontos certinho, eu sempre deixo claro, e eu não fiz mais do que a minha responsabilidade que eu tenho comigo mesmo. Eu deixo isso sempre muito claro, porque eu acho que vedicamente, dharmicamente, é assim que a gente aprende, né? A É, responsabilidade é conosco. Se a gente tem uma responsabilidade conosco séria, de respeito, como você disse, de entender que todos, o Ayurveda é para todos, porque a gente fala de vida, sabe? Eu não conseguiria mais falar sem colocar todos esses pontos, que todo mundo que segue aqui sabe disso, que eu ponho isso em todas as sim. conversas, porque tem que ser discutido, né? Olha o que está acontecendo no mundo agora sobre a questão racial. E eu acho Nossa. engraçado, é engraçado trágico, tá? É trágico cômico É, falar assim, olha sim. o que acontece no mundo hoje. Não, gente. Isso acontece há muito tempo. Só que hoje todo mundo tem um celular na mão. Essa é a É, grande diferença. Porque é. quem está nos rolês, quem conhece a galera, quem está vendo tudo isso acontecer há muito tempo, quem está acompanhando tudo isso há muito tempo, a gente sabe que, na verdade, infelizmente, não é que não é nenhuma novidade, nem é colocar panos quentes, não, muito, panos frios, né? Ao contrário, é mostrar que a realidade é dura há muitas décadas. Muitas É, décadas. E o Ayurveda, a gente sabe que ele entra por outros meios no Brasil, a gente tem que fazer esse recorte. A gente tem que conversar exato. sobre isso, porque o Ayurveda não descarta. Muito pelo contrário. Sim. Né? Ele, dentro da história do Ayurveda, ele é descartado por muitos autores e tradutores porque não concordavam com isso, porque faziam parte de elites dentro da Índia, faziam Sim. parte de outras questões que a gente pode vir falar um dia sobre isso. Então você vê que É. até o Ayurveda também sofre na sua história, Sim. também como se diz, um tampamento, não, como que é? Um anulamento que é muito comum na história, né? Os anulamentos da história Sim. dos negros no Brasil, a história da africana como um todo, né? Dessa diáspora gigante que a gente tem no Brasil, toda a parte de comida religiosa, cultural, então é muito apagado também, que a gente nem conhece, a gente tem. Totalmente. E isso se junta com a Índia, na hora que vocês foram ver a parte de Índia, África, aí vocês vão falar, meu Deus, aí sai um É. tampão da cabeça e a gente fala, meu Deus, que Sai. coisa Exato. maravilhosa. E ao É, mesmo tempo, como a exatamente. gente não fica sabendo disso? Aí a gente começa, tipo, Não, cara. Eric, eu tenho me aprofundado muito nas filosofias africanas, né? Eu fiz isso por compromisso com quem veio antes de mim, né? Eu falo que eu faço isso para não deixar minha avó morrer, né? Porque minha avó era da Umbanda, né? E minha avó era da Macumba, né?
quando minha avó era lá em Minas, não tinha Umbanda. A Umbanda é uma coisa muito institucional, né? Minha avó era da macumba, batia o tambor, entrava nos transes e tudo rolava e não tinha ninguém dizendo como deveria ser, né? Ela aprendeu isso com os mais velhos e assim por diante. A Umbanda vem... Eu tenho todo o respeito pela Umbanda, né? Eu tenho um pé na Umbanda, né? Eu não gosto de dizer que eu sou nada, não gosto de dizer que eu sou hinduísta, não sei o quê, mas eu pratico a Umbanda, né? Então, assim, mas hoje eu tenho buscado muito assim, o pensamento africano e o que aconteceu? Eu percebo como que essa renegação é tão grande que a gente tende até a menosprezar, né? Porque eu sempre fiquei muito fascinado com o pensamento védico, que é muito profundo, é extremamente agudo, né? E aí, Eric, eu fui descobrindo o quanto o pensamento africano, porque são os pensamentos não ocidentais, né? Então, e tudo muito E, próximo ali, né? e obrigado por você ter falado isso agora, porque uma coisa que as pessoas adoram colocar é a África, ela fica perdida entre no meio de Ocidente e Oriente. Né? Você já percebe, as pessoas falam Oriente, o Ocidente, eu falo, a África fica onde? O continente africano fica onde, Exatamente. gente? O É. que a gente está falando, Cara, né? sim. E aí o pensamento africano e urubano, que é o que chega aqui no Brasil, que se constrói aqui, é tão refinado, é tão sofisticado, que a gente consegue dialogar, por exemplo, com o Sam, que é você tem todos os elementos ali, por exemplo, né? Então, isso eu tenho ficado muito fascinado com isso. Tem uma teórica, na verdade, uma doutora em filosofia. Na verdade, ela é pós-doutora em filosofia africana no Brasil, que é a Azangeri. Né? Quem quiser conhecer mais sobre filosofia africana, procure pela Azangeri, que ela é uma pessoa brilhante. E ela fala de dentro de uma amorosidade. E depois eu descobri que a gente estava muito perto. A gente frequentava o mesmo terreiro de Candomblé em Magé, que é a Baixada Fluminense, aqui do Rio. Parte da minha família era de lá também. Então, eu conversando com ela, o pai Paulo de Ogum, a gente vem do mesmo terreiro, a gente frequentou o mesmo terreiro. Então, e ela é uma grande pensadora brasileira. Ela é uma mulher negra, grande pensadora brasileira e que anda nos ensinando a recuperarmos essa negritude, esse pensamento negro, na verdade, africano, que ele foi esquecido, né? Ele foi apagado, né? E quando a gente resgata isso já é por si só um ato de resistência, né? Não vamos deixar morrer. Agora a gente vai pensar a partir daqui. A gente vai citar Orum e Aê por onde a gente passar, né? E vai ser assim, né? Eu acho muito interessante essa conversa e até te convido para depois a gente fazer conversas mais profundas sobre isso. Está vindo várias ideias aqui, porque a gente tem que lembrar que o Ayurveda entra no Brasil com uma elite, uma classe média mais alta. Isso todo mundo sabe, isso é histórico, gente. Isso não é querer difamar ou diminuir ninguém, pelo Não, amor de Deus. Uma questão conhece histórica. bem. E é o que Tá. foi e é o que tem. Só que também, e a maioria dessas pessoas ou estão ligadas ao espiritismo ou catolicismo, a gente sabe, o cristianismo Sim. católico. E acaba influenciando. A gente não pode descartar essas influências. Mas a gente tem que lembrar que o Ayurveda está se espalhando também por outras partes do Brasil, onde Candomblé, Umbanda, Quimbanda, os evangélicos e outras Sim. tradições religiosas vão influenciar também. Ó, tá vindo Certo. aqui 2 minutinhos. Eu vou rapidamente vou deixar Maravilha. para você finalizar, tá bom? Perfeito. E eu acho essa conversa muito importante, porque são outras culturas que tá aí. A gente não vai influenciar o Ayurveda. Não tem como. O Ayurveda é assim que funciona o desenvolvimento. Querido, você tem 1 minuto e 30 para finalizar. Joguei a bomba na sua mão. Maravilha. Finalizo muito rapidamente. Eric, antes de tudo, quero agradecer de coração, né, pelo seu papel, porque você é um cara de dar lugar de fala, e isso é muito importante. Eu também faço isso com outras pessoas, e a gente está dentro do que eu chamo de corrente, na verdade, de afeto, né? Então, primeiramente, meu agradecimento a você, agradecimento ao público aí, que eu estou vendo esses coraçõezinhos subindo aí, a gente recebe, né? E vamos seguir aí discutindo mais sobre essas questões sociais e trazendo mais pessoas para dentro do Ayurveda, fazendo com que o Ayurveda seja mais inclusivo, né? Isso é um convite a todos. Assim. Firme e forte. Gente, finalizando rapidamente, quinta-feira não posso deixar de falar. O Conayur, que o Fábio faz parte, eu também faço parte ali do conselho e tudo mais, ele vai estar fazendo um seminário. Fala rapidamente dele e eu vou deixar o link em algum lugar aqui para depois vocês verem. Ayurveda e inclusão.
A gente vai discutir as diretrizes que nós estamos criando sobre as práticas do Ayurveda educacionais através de um olhar inclusivo. É isso daí, gente. Eu vou estar lá presente, não palestrando. Eu tô lá como aluno estudando, porque a gente precisa estudar. Espero Tudo bem? também que você, todos nós, espero que vocês possam estar ao vivo lá para